Olá, olá, olá. Já tem aí. Estamos começando uma live aqui. Vou me apresentar primeiro para vocês. Algumas pessoas me conhecem já do meu canal aqui no Instagram. Meu nome é Marcos Gruvira, eu sou pastor e já pastor há mais de 20 anos e estou hoje com 54 aninhos e trabalho junto com a minha esposa, a Ângela, que está aqui. A gente trabalha há 18 anos com aconselhamento para casais. A gente já tem uma caminhada aí, principalmente resolvendo conflitos, na área de resolução de conflitos entre casais. E a gente, a partir dessa live, vai estar gravando diversas lives para a gente poder ajudar de uma maneira mais efetiva, aproveitando aqui a internet, aproveitando a tecnologia. Antigamente, quando a gente trabalhava com casais, a gente não tinha essa oportunidade de fazer lives e passar aconselhamentos e estratégias e fazer ajuda aos casais pela internet. Hoje a gente tem essa facilidade, né? Graças a Deus. E nós temos uma ferramenta básica que a gente usa para aconselhar casais, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós entendemos que na Bíblia a gente encontra as soluções para as resoluções dos conflitos. E especialmente agora, nós estamos, não sei até quando essa live vai ficar aí gravada, mas nós estamos em plena pandemia do coronavírus. Esse tempo os casais ficaram juntos, né? Tivemos que ficar juntos em casa por mais tempo do que o costumeiro. E nós tivemos um aumento significativo dos conflitos nos casamentos. Muito grande, mas muito grande mesmo. O percentual é elevado, inclusive aumento até de violência doméstica. Algo terrível que tem acometido muitos casamentos. E nesse tempo aqui que nós vivemos, nós percebemos a necessidade de nós estarmos ajudando os casais a resolverem os conflitos e a conviverem melhor. Você sabe que é fácil casar, o difícil é ficar casado. E muitos casais têm experimentado essa dificuldade no seu dia a dia. E a gente queria muito ajudar a você a resolver esses conflitos dentro do seu casamento. A gente já lida, como eu disse, com conflitos entre casais há 18 anos. E nesses 18 anos, atendendo assim a gente. Extraoficialmente até mais, né? Até mais, extraoficialmente. Porque antes mesmo da gente casar, a gente já fazia isso. Mas Porque nós entendemos que o aconselhamento bíblico ele não é baseado na nossa experiência, mas sim na Bíblia. Então nós não vamos usar a gente não usa e não vamos usar aqui nas lives dicas e conselhos baseados na nossa experiência de vida, na experiência do nosso casamento ou de outros que nós já convivemos, e sim o que a palavra de Deus diz sobre marido, esposa, sobre o relacionamento homem-mulher. sim, e é importante a gente frisar isso, para que você de repente não confunda aí o que nós iremos, o aconselhamento que nós iremos dar com outras coisas, né, de terapias e enfim. Nós sempre fizemos isso há mais de 18 anos. Nós tratamos dos casamentos, resolvemos os conflitos conjugais com a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vai perceber o seguinte, que 90% da Bíblia fala sobre relacionamento.
E dentre esses relacionamentos está o relacionamento conjugal. Você vai perceber muitas histórias bíblicas de casais e de casais que tiveram conflitos. E a nossa intenção é nós usarmos essas histórias e passarmos os conflitos, né, demonstrarmos os conflitos que esses casais experimentaram e a gente ajudar você com essas histórias bíblicas, com esses princípios bíblicos, a gente ajudar você a resolver, a trazer solução para o conflito do seu casamento. Nesses mais de 18 anos que a gente trata de casais, resolvendo conflitos entre casais, a gente descobriu o seguinte: uma pesquisa interna aqui, nossa, né? A gente descobriu que o percentual de casais que não tem conflito é zero. Todo casal tem conflito. Aliás, o único casal que um dia disse pra gente que não tinha problema, a moça disse para a Ângela, né, que ela e o marido dela nunca brigaram, que nunca discutiram, que não tinham problemas. O único casal que disse isso hoje está divorciado. Sabe por quê? Porque a pessoa não reconhece o conflito. Eu acho que a primeira parte é reconhecer a fragilidade de marido e de mulher em resolver os seus próprios conflitos. Quando a gente não reconhece isso, a gente acaba criando uma ilusão de que a gente não tem conflito, de que a gente não discute, de que a gente não isso, não aquilo. E infelizmente esse casal que não que ela, né, ela que disse que não tinha conflito, não tinha discussão dentro de casa e infelizmente hoje eles estão separados, talvez por não admitir os seus E mais que conflitos. isso, e nós sabíamos que existia esse conflito, porque quando nós acompanhamos um casal, nós não temos só encontros com o casal, nós temos encontros também com individuais, né? Eu com a esposa e Marcos com o marido. E eu me lembro que quando ela comentou comigo que não havia nenhum problema no casamento, o marido com o Marcos estava desabafando e estava assim pedindo ajuda e colocando, verbalizando questões problemáticas no casamento. Ou seja, a gente sabia que existia, né? Mas ela nunca verbalizou isso para mim. E quando eu então dei a oportunidade para que ela colocasse isso, para que a gente pudesse conversar sobre isso, lidar com essas questões, ela disse que não havia nada. E na verdade, ela não estava mentindo para mim, ela realmente achava que estava tudo bem. E a gente entendeu que a falta de comunicação entre os dois fizeram com que ela acreditasse que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. E ela achou que estava tudo bem até o dia em que ele ele se envolveu com outra pessoa e quando isso aconteceu, ele já estava decidido a sair de casa, né? Enfim, nós nem mais estávamos morando com eles e nem ele queria mais ajuda. Né? É muito importante as duas partes quererem ajuda, mas nós sabemos que quando uma das partes começa a mudar, começa a praticar aquilo que a Bíblia nos orienta, muitas coisas já começam, muitos problemas já começam a dissipar. Alguns, certamente concernentes a essa parte que está decidida a mudar, com certeza são resolvidos. Né? Mas o importante, assim, o que nos saltou aos olhos foi a questão da falta de comunicação entre eles. Ela não mentia para mim que ela achava que estava tudo bem, que não tinha Ela problema. Ela achava. realmente achava. E o marido contando vários problemas pro meu esposo. Isso mostrava a falta de comunicação entre eles. Muito bem.
a Ângela já adiantou aqui sobre o que nós vamos falar aqui, que é essa questão da comunicação, que é algo assim importante dentro de um casamento, um fator importante, porque a falta dela traz conflitos assim enormes dentro de um casamento, a ponto de, de, de trazer separação, como no caso desse casal, entendeu? A falta de comunicação e também a comunicação errada, a forma de se comunicar, mas isso é um capítulo mais para frente, né? Mas Sim. antes da gente entrar nessa questão da falta da comunicação, eu queria falar para você. Você tem algumas pessoas que já vão entrar, já estão entrando na live. Tem outros que vão ver essa live aí mais para frente, né? Depois. Eu queria pedir para que você deixe um comentário aí e que se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, Ou algum né? outro assunto, né? Justo. Que não seja comunicação, que Aham. você queira que seja abordado, a gente vai estar aí estudando e contemplando essa sua necessidade. Isso mesmo. Então aproveite. Aproveite. De repente você está passando por um problema que, que nós iremos comentar aqui. Ou de repente você está passando por um outro problema dentro do seu casamento que não é exatamente o que nós estamos falando, mas que tem gerado dificuldade, tem gerado conflito dentro da sua casa. Então, nós podemos ajudar você. Nós podemos ajudar você a solucionar esses conflitos através dos princípios bíblicos, certo? Que nós iremos usar e que, graças a Deus, já tem ajudado aí muitos casais com os quais nós temos trabalhado durante esses mais de 18 anos que trabalhamos com aconselhamento de casais. A gente queria mesmo ajudar você a resolver o conflito no seu casamento. Agora, essa coisa da comunicação é algo importante e vital dentro de um relacionamento. Por exemplo, você já falou algo, de repente você falou alguma coisa ou para sua esposa ou para o seu esposo e você foi mal compreendido, né? Você disse alguma palavra, falou alguma coisa, se expressou de alguma forma e depois, quando você percebeu que ele te respondeu, você percebeu que a resposta dele ou dela mostrou para você que ele não entendeu absolutamente nada do que você disse. Já aconteceu isso com você? Né? Com a gente já aconteceu Muitas algumas vezes. vezes. Não Muitas é? vezes. Eu falar alguma coisa e eu perceber, nossa, mas ela não entendeu. Ou ela dizer alguma coisa, depois ela dizer para mim, nossa, mas você não entendeu o que eu te falei. Eu não disse isso. Isso acontece nos relacionamentos, isso acontece nessa questão de comunicação, para você entender. E é interessante que quando a gente comunica e o outro entende de uma forma diferente dentro do casamento, isso causa assim um desvio de rota, sabe? A gente vai, a gente que estava indo num objetivo comum, o casal que estava indo num propósito, a gente de repente, opa, desviou. Você percebe que você continua, mas o outro desviou da rota. Por quê? Porque aquela comunicação ele compreendeu errado, por diversos fatores. Agora, uma outra questão assim que eu queria perguntar para você entender essa importância da comunicação, se você, por exemplo, já sofreu com uma pessoa calada dentro de casa. A gente ouve isso, especialmente das esposas. Né? Ah, eu acho que eu casei com um mudo. O meu marido não fala nada. É aquela resposta, né? Sim, não, talvez. É sempre monossilábico o negócio. Ou às E, vezes nada. ou às vezes não, simplesmente não responde. E agora, nessa era digital, né? É, Com o celular na mão é muito mais fácil não responder, né? né? Eu estou concentrado ali, então eu não preciso responder. Eu tenho a desculpa de que eu não ouvi.
eu não ouvi ou eu não posso prestar atenção agora porque eu estou vendo alguma coisa muito importante na internet. A maioria das vezes é sempre a mulher que reclama disso. Mas existem, nós já cuidamos de casais que o marido reclamava da mudez da esposa. É um Mais fato raro, difícil, né? mas Muito raro, acontece. muito difícil. Mas acontece, já aconteceu com a gente isso. Eu não sei se você sofre com isso, de ter uma pessoa que não te responde, que você parece que está falando sozinho ou sozinha, que você fala, você pergunta, você se expressa, mas você não sabe absolutamente nada do que ele pensa, porque simplesmente ele não te responde. E às vezes não é um diálogo, né? Às vezes a pessoa deveria falar o que ela está sentindo, né? Como que eu sei que o outro me interpretou mal se ele não fala, né? Se ele não expõe os sentimentos dele. Como eu sei que ele não gostou de alguma coisa que eu falei se ele não disser que não gostou, né? Eu me lembro uma vez, nós tínhamos apenas um filho ainda, hoje nós temos 2 filhos, e ele era, o mais velho era bem pequeno. E eu lembro que eu falei alguma coisa para o Marcos que eu não me lembro. Eu sempre dou esse testemunho, mas eu não me lembro exatamente do que foi. E eu lembro que assim que eu terminei de falar, ele olhou para mim e falou assim: "Você me desrespeitou". Eu falei: "O quê?" Ele falou assim: "Você me desrespeitou". Eu falei: "Eu não acredito. Porque eu falei isso, eu te desrespeitei?" Ele falou: "É". Eu falei: "Pois eu ia morrer sem saber. Se ele não tivesse me dito que aquela frase trazia uma sensação de desrespeito, ele interpretava aquilo como desrespeito, eu teria continuado o nosso casamento todo falando aquilo, Desrespeitando. desrespeitando sem saber que eu estava desrespeitando. Então, às vezes, não é apenas uma resposta a alguma pergunta, mas é também você colocar aquilo que você está sentindo. A gente sabe que isso é mais fácil para a mulher, mas nós temos abordado casais em que a esposa tem muita dificuldade de expor, talvez por medo, seja qual for o motivo, isso pode ser tratado em uma outra live. Mas a questão hoje é a questão da comunicação, né? Como a falta dela pode gerar conflitos. E o que a Bíblia diz disso, né? É. Uma coisa que a gente percebeu, assim, tem alguns casais, assim, que a gente perguntava, né, às vezes reclamando da falta da comunicação, do diálogo, aí sempre alguns respondiam assim: não, mas, gente, ela me falou isso, mas é óbvio isso, tá na cara, eu preciso responder. Precisa, porque aquilo que é óbvio para mim, aquilo que está na cara para mim pode não estar para ela. Aquilo que é óbvio para ela pode não ser óbvio para mim, né? E eu preciso fazer esse tipo de comunicação para até para não entrar em conflito dentro de casa e para entender o que é óbvio para ela, o que não é. Mas para isso eu preciso dialogar. Não tem como eu resolver, não entrar num conflito se eu não dialogo, né? Esse diálogo é extremamente importante. Existem alguns homens que se resguardam do diálogo. Eu já vi nesses atendimentos que a gente faz, homens que se resguardam do diálogo até para querer manter uma autoridade, uma pose autoritária, né? E achando que se dialogar, se der conversa para a mulher, ele vai perder a autoridade dentro de casa ou qualquer coisa do tipo. Não. A autoridade você perde se você não se comunicar. Aí sim você perde o respeito e a autoridade da sua esposa, justamente quando não há esse tipo de diálogo. Então,
é preciso acabar com esse negócio de é óbvio. Ah, é óbvio. Ou Né? então eu estou cansado ou cansada de falar a mesma coisa e não adianta. Eu estou cansada, eu desisti, agora eu vou ficar muda. Eu estou cansada de falar. Né? Nós precisamos ter paciência, mas também sabedoria. Né? A Bíblia nos ensina no silêncio, em oração, pelo nosso testemunho, pelo nosso temor a Deus, nós ganharmos o nosso cônjuge para o Senhor, mas isso serve também quando temos conflitos em casa e talvez alguma questão que se repita, né? Alguma coisa que tem se repetido dia após dia. Então, o outro lado, seja o homem ou a mulher, o marido ou a esposa, já sabe da questão. É uma questão que tem se repetido. E aí, o que a Bíblia me diz? Qual o fundamento bíblico para esse momento, né? É ter paciência, é orar, é fazer todas as coisas conhecidas diante de Deus através das orações, súplicas, ações de graça, porque essa repetição, essa situação que se repete dia após dia, mesmo com comunicação, questões conflitantes que se repetem, com certeza vão gerar ira, com certeza vão gerar ansiedade. E o que a Bíblia nos orienta, o que a Bíblia nos aconselha é entregar todas as coisas diante de Deus, todas as coisas. Bom, como eu disse para vocês, já tem pessoas entrando aí, fazendo comentários no nosso Instagram aqui. E, mais uma vez, quero repetir, você que está entrando aí, se você tiver algum comentário, se você tiver alguma pergunta que você gostaria de fazer, né, pode ser que a gente não responda nessa live, mas a gente vai estar gravando outras lives e a gente vai poder responder para você essa questão, tá bom? Então faça aí a sua pergunta. Como eu disse no início, nós usamos a Bíblia. Nós cremos que a Bíblia tem solução para todos os conflitos conjugais. Nós usamos as histórias bíblicas, especialmente as histórias dos casais. E hoje, nessa questão de comunicação, né, falando dessa importância de se comunicar, de abrir a boca, né, de falar mesmo, dessa importância, eu queria lembrar para vocês aquela questão de Adão e Eva, esse casal, o primeiro casal, né, em que eles foram tentados pela serpente e eles caíram em pecado. E esse casal experimentou, talvez aqui a gente tenha o primeiro conflito, talvez não, a gente tem aqui o primeiro conflito conjugal da humanidade, está aqui nesse texto. Eu vou ler para você, preste atenção aí nessa passagem do livro de Gênesis, no capítulo 3. Diz assim: a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: e é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher, olha o conflito já começando aqui, viu? A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha só, ele aponta para a mulher, o homem, o Adão fala, foi a mulher que o Senhor me deu como esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Bom, Eva parece que era boazinha, né? Eu acho que se fosse a Ângela, ela ia virar assim e falar, o quê? O que você está falando? Eu não acredito nisso. Então, aqui a gente já vê, começa o primeiro conflito conjugal. Boazinha porque ficou calada, né? Ficou quietinha. Quando Adão apontou para ela. Apesar de que talvez ela não tenha ficado, a Bíblia só que não expõe isso, né? Mostrando, querendo evidenciar a liderança masculina aqui, né? Muito bem. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E, bom, eu vou parar por aqui. Depois a gente. Mas isso serve, é uma ilustração de uma falta de comunicação. Porque a ordem para não comer do fruto já havia sido dada. Ambos, tanto o homem quanto a mulher, sabiam da ordem, conheciam bem a ordem, eles sabiam. E, no entanto, aqui, a mulher, ao invés de conversar, de estar conversando com seu marido, estava conversando com a serpente. Em primeiro lugar, quando a gente se comunica, a gente precisa tomar cuidado com as pessoas, com os terceiros que estão se comunicando entre o casal, se intrometem na conversa. Não tem um ditado assim? Que diz que briga de marido e mulher não se mete a colher, e não se mete mesmo. Não se mete mesmo. Mas a gente, às vezes, permite que algumas pessoas venham, né, para participar da nossa conversa. E algumas pessoas, elas trazem algumas coisas tristes, difíceis e alguns conselhos muito ruins para dentro do casamento. Ao invés de melhorar o conflito, ela amplia o conflito. Com a intenção de ajudar, mas algumas atrapalha. Sim, né? Mas atrapalham. Aí é interessante também, né, aqui que você vê a mulher está o tempo todo conversando com a serpente, mas Adão, que estava ali pertinho dela, ela não conversou. Não pediu opinião. Não pediu opinião, né? Não conversou nada com ele, não dialogou com ele, não perguntou nem o que você acha. Né? Não houve uma comunicação. A falta de comunicação aqui, nesse caso, né, no caso que nós estamos analisando, a falta de comunicação do casal para ponderar as coisas, para relembrar a ordem do jeito certo, porque a mulher ela não conversou com o marido e ela até ampliou a ordem de Deus, quer dizer, tirou a ordem que Deus havia dado do contexto. Olha só, ela disse, quando a serpente perguntou lá, o que foi que Deus disse? Aí ela falou, olha, do fruto da árvore do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, ele disse para não comer e nem tocar nele. Olha só, ela acrescentou algo que Deus não tinha falado. Deus não disse que não era para não tocar. E ela não dialogou, não perguntou, não conversou com o marido sobre isso. E aí a própria serpente veio e desfez a ordem
que Deus, né, torceu a ordem, distorceu aquilo que Deus havia dito, e nem nisso a mulher conversou com o marido, nem nisso ela dialogou com o marido, quando ela ouviu uma distorção daquilo que Deus havia dito. Não foi de comum acordo a escolha de ter Não. pego o fruto? Sim, ela já havia pegado o fruto, ela já havia comido o fruto. E ele viu tudo isso, né? E ele estava lá, vendo tudo, não estava inocente. Aliás, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, lá na carta de Timóteo, o apóstolo fala assim: Adão não foi iludido. Ele deixa claro, Adão não estava iludido. E tal, ela me deu uma maçã me dizendo que era uma manga. Não foi nada disso, não. Ele não foi iludido, ele estava ali, ele viu tudo, ele presenciou, estava pertinho, viu. Ele não disse nada. Permitiu e acolheu, né? Acolheu, justamente. Então, você percebe aqui que a falta de comunicação de um casal fez com que este casal tropeçasse, se rebelasse contra uma ordem de Deus e entrasse em conflito. Essa falta de comunicação fez eles entrarem em conflito. Ele dizendo assim, né? Foi a mulher. Já joga Já joga a culpa toda para ela, né? Transfere a culpa, como se ele não tivesse nada disso. A mulher, aliás, ele jogou tanta culpa na mulher como em Deus, né? A mulher que tu me deste. Ainda coloca a culpa em Deus ainda. Então, né? E talvez você que esteja nos assistindo ou que vai assistir depois, não creia na palavra de Deus, na Bíblia como a palavra de Deus. E aí você vai achar isso muito normal. É muito importante que você que esteja nos assistindo entenda que tudo que a gente vai falar é baseado na Bíblia, são fundamentos bíblicos e por isso debaixo da direção que Deus dá para esposa e marido, né? Porque é normal quem não teme a Deus, quem não tem temor da palavra de Deus, entender, olha, minha mulher fez isso, a culpa é dela. Mas aonde estava o marido? Se a culpa é só dela, então aonde estava o marido que viu e não falou nada? Onde está o amor do marido pela esposa, o temor de Deus do marido em relação à liderança espiritual ou à liderança de forma geral, em orientar a esposa, em chamar atenção, né? Você está vendo uma pessoa cair num buraco, você avisa, olha, cuidado, você vai tropeçar, vai cair no buraco. Olha, cuidado, não pisa ali que tem cocô de cachorro. Você avisa. Esse tipo de comunicação, porque é comunicação, a comunicação que faz isso, não aconteceu. Existiu sim uma omissão. Né? E a consequência dessa omissão está aqui explícita, né? A falta de comunicação e depois jogar a culpa no outro. É interessante que a falta de comunicação ela transforma um casal, né, em dois amigos dentro de casa. Sim. Ele deixa de ser um casal para serem apenas dois amigos dentro de casa. Eu não estou dizendo que num relacionamento não deve ter amizade, né? Tem que ter, mas nós não somos amigos, nós somos marido e mulher. Debaixo da autoridade daquilo que Deus diz, nós somos um só corpo, nós somos uma unidade, né? Nós não somos uma união, nós somos unidade, é um só. É isso aí. Então, por isso que eu falo que as pessoas que não temem a Deus e que não estão buscando em Deus, na palavra de Deus, elas vão achar muito normal isso. Não, se ela errou sozinha, ela que escolheu sozinha. Né? Mas quando se fala daquilo que Deus pensa para um casal, ela não errou sozinha. O casal errou. Pois é. Olha só o que eu vou falar com você é algo sincero e muito importante. Porque a falta de comunicação dentro de casa separa o casal
emocionalmente, moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Eles não caminham juntos. Por exemplo, a gente já tem aconselhado casais com relação às suas finanças, por exemplo. Porque a gente pega um casamento, um casal que ele tem o salário dele, ele ganha o salário dele, ele gasta com o que ele quiser, ela tem o salário dela e ela faz do jeito dela e ela, né? Ou seja, não é um casal, não é uma unidade. Ela tem o dinheiro dela, ele tem o dinheiro dele. E mesmo que o dinheiro seja um só, às vezes ela não tem o salário dela, mas ela ganha uma mesada do marido. Sim. Ela ganha uma mesada e ela nem pode ter acesso à conta dele. Ela fica, olha, você ganha isso e caminha com isso aí. Você vai viver e fazer o que você quer com essa mesada. Se precisar mais, eu te dou. Mas você não sabe, a mulher não participa. Ela não faz, não é uma só carne, não é uma só conversa. Né? Não é só uma só conta em que os dois precisam agir em conformidade. Isso que a Ângela está falando aqui é algo, assim, se não fosse sério, seria cômico, né? Do marido mensalmente dar uma mesada para a esposa, separar um dinheiro para dar para ela comprar as coisas. Eu falei, gente, mas é um dinheiro só, não é? A minha esposa tem que ter acesso a tudo. Nós é conta conjunta, nós somos um casal só, né? A gente precisa entender que a falta de comunicação, porque o casal não se comunica, ele também não quer juntar as finanças. Por quê? Porque eu não quero revelar para ela onde eu estou gastando, onde eu gasto, o que eu faço. Ela também, o dinheiro é meu, eu faço do jeito que eu quiser. Isso porque optaram por não se comunicarem, por não abrir a comunicação. Uma outra coisa, por exemplo, são os planos. Os planos. O casal não se comunica e aí ela tem um plano e ele tem outro. Ela tem um objetivo e ele tem outro. Não há algo em comum. Ela está indo para um rumo e ele está indo para outro. Né? Esses planos podem ser a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo e a prazos imediatos, como Sim. por exemplo, eu estou planejando que nós vamos jantar fora hoje à noite ou fazer algum passeio e ele está planejando outra coisa. Assistir o jogo de futebol. Assistir o jogo de futebol. E eu vou ficar chateada e vai ser atrito se Sim. na hora que eu estiver me arrumando e ele chegar em casa, ao invés de se arrumar, ele está se preparando para tomar um lanche e assistir um jogo de futebol. Bom, outra coisa que a falta de comunicação, que essa falta de comunicação gera, gera essa separação com relação aos filhos. A gente já pegou assim muitos, inúmeros, centenas, não foi um nem dois, não, foram centenas de casais que ele cria o filho de um jeito, ela cria de outro. Completamente diferente. E não é a forma, mas o objetivo mesmo é diferente. O objetivo é diferente. Não é a forma que um lida ou o outro, porque nós somos diferentes. Nós temos perfis, nós temos... me fugiu a palavra. Personalidades diferentes. Sim. Nós lidamos com as pessoas, nos relacionamos de forma diferente. Né? Uns são mais amorosos, outros são menos, uns são mais rígidos, outros são mais tranquilos, mais permissivos, outros são mais secos, outros são mais relacionais, mas o objetivo mesmo diferente, né? Nós somos assim, por exemplo, eu tenho uma postura, às vezes, diferente dela, em alguns casos, de como criar os meninos, de realizar algumas coisas com os nossos filhos. Né? Nós temos 2 filhos, 2 homens, imagina, ela é a única mulher da casa. Então tem 3 homens aqui. Então eu tenho uma postura, às vezes, de alguma situação ou outra, eu faço diferente dela. Mas quando a gente tem situações em que nós
em que diverge daquele objetivo comum na criação de filhos, aí a gente tem que parar, sentar, ponderar e falar, olha, o que nós vamos fazer agora? Qual é o tipo de linha? Qual é o tipo de criação? Qual é o tipo de ensinamento que a gente dá nesse ponto? Né? Porque aí, se divergir nesse ponto, a gente vai mudar de rumo, né? Daquilo que a gente já havia proposto, né? Daquilo que a gente acredita. E isso, essa distância, isso atinge a criação dos filhos e a gente acaba gerando isso por causa da falta de comunicar. E certamente isso vai acarretar em conflitos. Com certeza. Então, essa passagem aqui da Bíblia, de Adão e Eva, a gente percebe aqui o primeiro conflito conjugal. Aqui eu acho que nós tivemos a primeira DR da Terra, né? A primeira DR do universo foi aqui, mais ou menos. Eu acho que depois, de repente, eles sentaram lá debaixo de uma árvore e eles conversaram sobre o assunto e eles ponderaram algumas coisas. De repente, até tiveram uma pequena discussão, porque o pecado já tinha entrado aqui no mundo. Tiveram uma pequena discussão, mas resolveram seguir juntos, apesar disso. Por quê? Porque se comunicaram, continuaram se comunicando. A gente tá hoje essa live é mais sobre isso, é para a gente falar da importância da comunicação dentro de um casamento. Não fique calado, expresse a maneira como o nosso cônjuge tem de nos conhecer. Muitas vezes é por aquilo que nós expressamos falando. Ninguém é adivinho, né? Você não casou com um adivinho. Você não casou com a mãe de Ná, nem com o outro aí. Você não casou, ninguém vai adivinhar o que você está pensando, não. Então se comunique, fale, expresse, diga o que você quer, tá bom? Diga o que você está pensando, porque isso é importantíssimo para que o seu casamento flua e flua bem, tá bom? Eu acho que é isso aí, né? Eu queria aproveitar para te convidar para estar nos seguindo, acompanhar as nossas lives, porque aqui, como Adão e Eva, depois que eles pecaram, né, e perceberam que estavam nus, a Bíblia diz assim: percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles foram tapar a nudez deles. E deu para perceber que eles tentaram resolver o problema sozinhos. Providência humana. Mas eles não conseguiram. Como nós sabemos que eles não conseguiram? Porque depois vem Deus e diz assim, ó, no versículo 21 do mesmo capítulo 3 de Gênesis: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ué, mas eles já não estavam vestidos com folhas de figueira? Eles não estavam tapados com folhas de figueira? Mas não adiantou. Nós não conseguimos resolver as coisas sozinhos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Aqui a história diz que eles cozeram folhas de figueira. Você já viu uma figueira, irmão? Folha de figueira não é folha de bananeira, não é? Folha de figueira não é folha de bananeira. E aqui diz que eles fizeram cintas. Eles não fizeram, não costuraram um vestido de folhas de figueira. Não foi isso. Foram algumas cintas para tampar a nudez. A minha pergunta é: você acha que folha de figueira tampa a nudez? Não, não tampa. Haja folha de figueira. Agora, isso quer dizer para nós o quê? Que um casal sozinho, ele não consegue resolver os seus conflitos. Ele precisa de ajuda. Você precisa de ajuda.
nós precisamos de ajuda. A gente precisa buscar ajuda. Primeiro, em Deus. E depois, em pessoas idôneas, em conselheiros que realmente têm um bom conselho para nós. E as folhas de figueira demonstram que o problema não foi resolvido, o conflito aqui não foi resolvido. Só quando Deus fez mesmo o vestido, né, a veste com pele que cobriu tudo. Essa pele de animal, algum animal foi sacrificado para que Ou essa seja, roupa fosse Deus feita. resolveu o problema. Né? Deus foi lá e falou, não, folha de figueira não resolve o problema. É preciso resolver completo. Tá bom? É lógico que esse sacrifício aqui aponta para o sacrifício de Cristo. Né? A gente sabe, em termos teológicos, isso aí. Mas a gente quer apontar hoje para casamento, para casais. E como a Ângela estava dizendo, a gente queria convidar você nessa caminhada. Vamos fazer uma jornada aí de várias lives que a gente vai estar postando aqui no nosso canal, acho que o YouTube também, né? Sim, Facebook. YouTube, Nós vamos colocar Facebook. lá no YouTube, no meu canal do YouTube, no canal do Facebook também. Tá bom? Novamente, se você tiver algum comentário, pode fazer, tá? Se você tiver alguma pergunta, faça. Parece que a gente já tinha alguma pergunta lá ou não? Alguém fez alguma pergunta. Mas a gente vai responder, a gente vai anotar aqui e depois nós vamos responder para você E quem essa sabe até pergunta. vir o tema de alguma outra live. Com certeza. Isso vai nos ajudar muito, né? As lives ficarão gravadas, então talvez você não possa no horário que a gente estiver fazendo, fique tranquilo. Compartilhe com pessoas, talvez você não esteja passando por nenhum conflito, mas talvez você conheça pessoas. Nós conhecemos tantas pessoas que estão passando por problemas no casamento. Uhum. É isso aí. Compartilhem essa live. Então se comunique, se expresse. Você vai estar ajudando o seu casamento. Não acha que você vai piorar as coisas, não. Comunique, fale de uma maneira correta, né? De uma maneira branda, suave. Isso é um assunto para outra live, mas isso né? a forma como vai comunicar, tá bom? Muito bem, acho que é só, né? Sim. Olha só. Você está vendo que a gente está aqui tudo encapotado, né? Nós moramos aqui nas montanhas do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo. E aqui está gelado com força, né? Não é brincadeira, não. Mas esse amor e essa união aquece o coração. Amém. Nós vamos orar? Vamos. Podemos? Eu queria fazer uma oração por você, pelo seu casamento. Hoje eu não vou cantar, não. Eu vou preparar primeiro, porque às vezes tem uns cantores que eu faço algumas lives de oração, né? Todo dia eu faço uma live de oração. Às 7 horas da noite. 7 horas da noite, e aí eu toco aqui com o meu violão. Eu não sou instrumentista e nem cantor. Eu toco, né? E aí às vezes tem alguns músicos que ouvem e me veem tocando aí. E aí a gente fica envergonhado, né? Mas é pro Com Senhor, quem sabe. né? É isso aí. Depois na próxima prometo que eu vou trazer o violão, nós dois. Tá bom? Tá. Eu e ela, nós vamos cantar junto. Vamos orar então. Eu vou orar pela sua vida, pelo seu casamento, para que Deus te abençoe. Senhor, eu quero te pedir por esses casais que estão vendo essa live agora, Senhor. Em nome de Jesus, que essa live ajude esses casais nos seus conflitos. Pai, nós te pedimos que o teu amor, que a tua paz, que a tua harmonia esteja em cada casa. Nós oramos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. 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 Deus abençoe. Deus te abençoe.